Xinjiang GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nem vou começar assim, vou começar diferente. Vocês sabem quanto eu prezo a GVDA. Pelo menos quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu gosto muito dos produtos deles. E não só dos multímetros, eu já mostrei aqui fonte de bancada excelente, já mostrei uma estação de solda que até pouco tempo era que eu usava para tudo aqui na minha bancada. Garra amperímetro, e eu vou trazer aqui para mostrar para vocês a minha garra amperímetro preferida. Já fiz um vídeo no canal falando desta garra, que para mim é a melhor que tem. Sim, existe a 208D, que é uma excelente ferramenta, mas eu gosto mais desta. Mas não estamos aqui para falar dela, nós estamos aqui para falar dos multímetros. Mas eu não podia deixar de trazer ela, porque realmente é ela que eu mais gosto. Mas a GVDA há muito tempo atrás, logo que ela estava começando, ela lançou o GD118B. E tem um vídeo aqui no canal falando um pouco deste pequeno equipamento. Ele foi um dos primeiros multímetros Smart a vir. E na época ele realmente foi fantástico. Ele foi um equipamento, um diferencial. Tinha os seus pequenos problemas, né? Uma corrente um pouco menor, uma pilha que era bateria botão. Ele tem suas pequenas deficiências. Mas foi um equipamento que eu usei por muito tempo como meu equipamento de rua, de transporte, de levar junto. Porque ele é muito pequeno, né? Um equipamento do tamanho de uma mão. E que funcionava, e funciona, na verdade, muito bem. Porém, em seguida, a GVDA lançou o que é, até hoje, ou até ontem, quem sabe, o seu melhor equipamento, mas não só o seu melhor equipamento, o melhor equipamento do mercado. E não falando só por mim, considerando diversas pessoas que fazem análise de equipamento na internet como o melhor dispositivo Smart, usando essa categoria de inteligência que é o GD128. Super completo. Um equipamento de 10.000 contagens, True RMS, com corrente, com miliampere, com sinalizador de onde eu preciso ligar. Então, um equipamento completo. E lembrando, né, a GVDA, além de trazer equipamento, trazer a capa de borracha de silicone, todos eles virem equipados numa case protegida, rígida, com boas ponteiras, com sensor de temperatura, ou seja, um equipamento que faz tudo. Então, o GD128, e se vocês olharem alguns vídeos de outros canais, vão concordar comigo que é hoje, atualmente, o melhor multímetro Smart que a gente tem no mercado. Bom, e aí vocês podem me perguntar, mas naquele vídeo, eu vou deixar aí os links, tá, de todos esses reviews aqui, com os links dos fabricantes para fazer a compra. Se olhar aquele vídeo que eu fiz, esses todos viram, com mais 10 canais de eletrônica falando sobre que equipamento você indicaria. E aí quando eu vou indicar o equipamento Smart que eu indicaria, eu não indico o GD128. Eu indico o GD119. Por que se o 128 é mais poderoso? Sim, o 128 é mais poderoso, é o melhor em termos de características, mas o GD119 tinha algumas coisas que me fizeram gostar muito dele. Ele tinha algumas falhas, né? Ele não tinha o miliampere, ele não tem o pezinho, nenhum deles tem, né? Mas ele tinha essa entrada aqui por cima, ele tinha uma tela mais bonita, ele tem, né, algumas coisas que realmente me fizeram gostar muito mais de usar o 119, mesmo ele não sendo o mais poderoso. Tem esses botões aqui em cima, não sei. Eu gostei realmente do 119 e sempre foi a minha indicação de multímetros Smart. Mesmo o 128 sendo muito melhor. Bom, por que eu trouxe toda essa conversa fiada aqui? Porque a GVDA lançou no mercado, acabou de lançar no mercado, este equipamento, que a princípio veio para acabar com a concorrência. O GD128
Plus. E vejam bem, olhando ele é o GD128, que nós conhecemos, porém com uma cara parecida com o 119. Pegou as melhores características de cada um e colocou nele aquilo que algumas pessoas entenderam como uma crítica. Alguns detalhes foram corrigidos. E aí eu tenho, certamente na atualidade, o melhor multímetro Smart. E certamente, quer dizer, provavelmente, nós vamos fazer todos os testes agora, o melhor multímetro Smart no mercado. Olhando as características dele, ele também tem uma capa de silicone, ele também tem entrada ampere, miliampere, tem entrada de tensão e mede milivolts, nós vamos testar aqui. Range, então eu posso fazer medida manual, eu tenho o mínimo e máximo, eu tenho relativo, tenho hold, né, para congelar, tem a seleção manual ou seleção automática, lanterna, ou seja, tudo que a gente precisa ter no equipamento de bancada. E aí ele já começa com o diferencial, um pezinho que os multímetros Smart em sua maioria não tem. Esse aqui tem. E mais, bateria. Sim, ele tem uma bateria de lítio carregada com 5 volts aqui em cima e vem presa. E aqui o botão de liga e desliga. Bom, infelizmente eu vou dar um ponto negativo já agora e talvez o único que a gente vai encontrar. O cabo de carregamento não é um padrão USB-C, é um padrão proprietário. Uma pena. Mas é 5 volts, né? Qualquer carregador de celular vai funcionar. Aquela entrada USB-C vai funcionar. E é isso. Vamos ver o que mais vem junto. Além do cabo que acompanha, ele vem também com o cabo de temperatura, bem padrão de mercado, e as suas ponteiras. Vamos dar uma olhada nas ponteiras. Lembrando, mais um detalhe que eu não falei. Sim, eu falei que ele é 10.000 contagens, eu falei que ele é True RMS, mas ele é CAT4 600 volts, ou CAT3 1000 volts. E ele lê tensão até 1000 volts DC, ou 600 volts AC. Suas ponteiras são muito robustas. Um cabo grosso, né? Um cabo que permite 1000 volts, tenho certeza. 2000 volts ele permite. E suas ponteiras até 10 amperes. CAT4 600 volts. Ou CAT3 1000 volts. Ou seja, bem de acordo com ele. Uma ponteira bem acabada, veja o acabamento. Todas protegidas. Sim, eu vou fazer a minha crítica tradicional, né? Os cabos são duros. Não adianta, né? São poucos equipamentos que pensam em trazer cabos de silicone. Esse aqui são tudo ótimo, mas o cabo é duro. A ponta é uma ponta grande, né? Não é a mais pontuda, né? Mais fininha. Gostaria que fosse. Porém, é uma ponta bem grande para fazer medições longas. O cabo realmente não é o melhor de todos, diferente do multímetro com as specs, suas especificações, que são, do meu ponto de vista, melhor. Além disso, ele tem uma série de inteligências de proteção, então, para evitar ligações erradas e tudo. E uma delas vou ligar aqui, ele tem uma tela muito bonita, uma tela colorida, bonita. Vamos ver se eu consigo tirar do reflexo aqui um pouco, pelo menos. Aqui. Tem uma tela bonita, uma tela colorida, fácil de ler. Não é a tela mais brilhante que eu já vi, mas ela é muito nítida, muito fácil de ver. Eu estou em modo Smart, ele já mostra lá, modo automático. Porém, como eu disse, eu posso, através da tecla de função, selecionar o controle manual. Olha que tela bem completa. Então ele traz a temperatura em cima, daí dependendo da situação ele vai trazer a frequência, ele traz uma barra gráfica, ele traz a seleção e embaixo a tensão.
Acho que ele está fixo. Outra coisa que talvez vocês não tenham visto, deixa eu mudar aqui para mostrar. Quando eu seleciono a função, ele acende as luzes de onde eu preciso ligar os cabos. E aí eu faço a ligação e vou fazer os testes. Já me agrada, e eu espero que aconteça, que ele tem resistência e continuidade independentes. O que tudo indica que eu não vou ter uma resistência de 3 ohms apitando. Diodos, capacitância, milivolts. Lembra que eu falei que ele tem medição de milivolts? Cara, para quem trabalha com eletrônica, isso vai ajudar muito. Frequência, temperatura, aí tem o NCV e a fase neutro, miliampere e ampere. E aí eu troco, né? Ele já dá um aviso em vermelho porque eu tenho que trocar elas de local. E volto para o automático, que trabalha em tensão, resistência e continuidade. Então vou dar uma arrumada aqui e vamos começar os nossos testes. A GVDA unificou no GD128 Plus o melhor de todas as características de um multímetro inteligente. Um equipamento Cat 4 com resolução de 10.000 contagens e True RMS. Ainda em relação às suas funcionalidades, ele faz a leitura de até 1000 volts em corrente contínua e 600 em alternada, capacitância em 100 mF, resistência em 100 MΩ, frequência em 10 MHz e corrente em 10 A, tanto em corrente contínua quanto alternada. Para eletrônica ainda conta com medição de miliamperes. Pensa que acabou? Ainda não. Ele também tem uma bateria recarregável de 3.7 volts e indicativo luminoso de ligação. E claro, tudo que um equipamento moderno tem, como tensão sem contato, fase neutro, temperatura, mínimo, máximo, média, hold, relativo, e tudo mais. E apesar de todo esse poder, é um equipamento relativamente pequeno e leve. Com apenas 273 gramas em 17 centímetros de altura com 8 de largura e apenas 3 centímetros de profundidade. Enfim, tudo o que você poderia querer de um multímetro, você encontra no GVDA GD128 Plus. Então, começando com a escala de resistência, vou começar com mega. SK 100 ohms, 3.3, e agora vamos para o 0.3. Deu 0.4. Tá muito bom, né? Demora um pouquinho para estabilizar, mas consegue medir até essa resistência baixa. E foi muito bem em todas as medições, né? Então, resistência excelente. E lembrando, não bipa, né? Então, ele é um equipamento que não bipa. Ótimo. Vamos para o teste de capacitância. Uma coisa legal, ó, ele pode ir para frente no manual ou para trás. Então, para cada lado, ele anda para um lado. Vou para capacitância. Ele começa em 10 nanofarads, então nem vou medir o pico. Vou começar já com os 10 nanofarads. Olha que velocidade. 9.9, como normalmente dá. Vamos para 1.5 micro. Estava encostando errado aqui. Agora deu 1.5 micro. Excelente. Vamos aqui para os 100 micro. Opa, estou falando micro. 100 nano. Não, 100 micro. 100.3 microfarads. E agora para o 3.2 mili, ou 3.200 micro. Excelente, né? Lá na barra gráfica também.
Então ele consegue medir bem capacitância também. Né? Relativamente rápido, a gente sabe que o grande demora um pouquinho mais para medir, mas eu acho que foi muito bem. Não sei o que vocês viram aí, mas para mim a medição foi muito 10. Vamos agora só fazer a medida de diodos. Volto 1 aqui, vou para diodos, e a queda de tensão. 0,58, deu 0,57,8, excelente. Aqui na medida 0,52, 0,54, está aí 0,53,7, excelente. Agora vamos ver o LED. Está lá 1,7, muito rápido. Agora vamos ver o LED mais forte, que a gente sabe que praticamente nenhum equipamento mede, né? Vamos ver esse aqui. Assim como os outros, ele foi a 2,5, chegou a dar pico de 3, mas acaba sendo acima do normal, porque o que normalmente esses equipamentos conseguem é até 3 volts. Esse LED vai até 3,2, LED branco, e aí ele tem uma corrente um pouquinho maior, ele é um LED de meio watt. Acho que foi muito bem, né? Assim como a maioria deles. Então, vou rapidamente fazer as medidas aqui de continuidade. Ele é bem rápido, mas ele dá uma falhadinha quando encosta muito rapidamente. Ó. Não. As ponteiras estão um pouquinho novas. Mas tá ótimo, né? Instantâneo. Vamos agora para as medições mais básicas, né? De tensão DC. Já está reclamando aqui. Tensão DC. Aqui eu posso selecionar entre DC e AC. DC ele traz a temperatura, AC ele traz a frequência. Já liga True RMS. Então vou colocar em DC, vou ativar aqui. Saída de 5 volts. Tá lá, 5 volts. Muito bom. Agora eu vou para 12 volts. 12 na tampa, perfeito. De boa qualidade também dá uma diferença nas medições, né? Vamos para 19. 19.01, excelente. Então acho que tensão DC, como a gente espera, né? A gente não espera que dê problema. Vou medir então agora corrente. Então nós vamos mudar agora para ampere. Ele já ligou lá, pediu para mim trocar. Eu vou trocar para ampere. E à medida que eu ligo correto, ele apaga a luz vermelha. Olha que legal. São pequenos detalhes que sempre valorizam muito o equipamento. Principalmente para quem talvez não conheça tudo, né? Então agora olhando ampere, vou colocar minha fonte em 5 volts e vou colocar a minha carga em 1 ampere. Para a gente começar. Então 5 volts, 1 ampere. Vou ligar aqui. Vou ligar a saída 5 volts. Minha carga já está reconhecendo os 5 volts. Agora eu vou ativar a saída. Olha lá, 1 ampere. A fonte está me dando 996. Aqui está me dando 995. Perfeito. Minha carga 1 ampere. Vou subir aqui para 4. Vou ativar. Olha lá, 4 amperes, perfeito. Fonte, carga e multímetro, 4 amperes, perfeito. Que excelente. Então, a medida de corrente, nenhum problema. Bom, agora vamos fazer aquele outro teste que é o miliampere. Então, eu vou mudar a minha carga aqui para 200 miliamperes. Já vou começar abaixo para a gente testar. Bom, mudando para miliampere, eu volto aqui na função. Olha, ele não deixa eu movimentar. Olha que legal. Ele não deixa eu movimentar o menu enquanto eu não tirar a ponteira do ampere. Por quê? Porque se eu estou ali e estou medindo ampere,
ele não vai deixar eu sair enquanto eu não estiver lá, porque mesmo para ir para o miliampere eu preciso trocar. Então eu tirei, coloquei em miliampere, ele ligou o vermelho e acendeu o miliampere. Agora eu vou colocar o miliampere. O miliampere vai até 600 miliamperes e eu vou começar aqui com 200 miliamperes. Então ele já marcou, desativou, ativou aqui miliampere. Ele é muito inteligente, né? Ele realmente tem algumas sacadas que outros não têm. Vou começar miliampere, vou colocar 5 volts, 200 miliamperes e vamos ver como ele responde. Vou ativar a saída 5 volts. Agora vou ativar a carga de 200 miliamperes. Tá lá. 195 é o que está saindo na minha fonte. Como eu falei, a minha carga ela não é muito precisa em pequenos valores, mas está lá, 195, igual a fonte, excelente. Vou baixar mais, vou para 50 miliamperes. 50 miliamperes, a gente sabe que a carga vai dar um pouquinho menos, 40 e poucos, vamos ver o que vai acontecer. 50 miliamperes, vou ativar. Ativei 50 miliamperes, fonte dando 45, aqui dando 45, 46, olha só. Excelente, né? É aquilo que a gente fala sempre aqui no canal. Vou desligar aqui a saída. Quando a gente trata de eletrônica, ter essa opção de miliamperes e milivolts, e eu não testei os milivolts, vou voltar lá agora, é sempre muito bom, é sempre essencial. Né? Essencial não, mas ajuda muito. Vou lá para milivolts agora. Eu agora estou em milivolts e vou começar o teste com 50 milivolts, ou melhor, com 500 milivolts. Ou seja, 0,1 volts. Ativei a saída, 0,5 volts, né? 500 milivolts. Excelente, perfeito. Vou baixar mais, vou para 100 milivolts. 100 milivolts. Olha que legal. Então, de novo, a gente está conseguindo fazer medições de pequenos valores de tensão abaixo de 1 volt, abaixo corrente, né, abaixo de 1 ampere, e ele mede com precisão. Bem importante para quando a gente fala de eletrônica. Vamos para 50. Então, selecionei 50 milivolts e tá lá, 50 milivolts. Excelente. Aí o que falta mais testar? Vamos testar um pouquinho aí de frequência, o AC, né? Vamos dar uma olhadinha no AC. Eu já estou até perdendo a graça de testar o AC, não sei o que vocês acham. Se quiserem me falem aí, porque o AC é meio sem graça mesmo. Vou botar aqui os outros equipamentos, vou puxar o AC aqui. Vou deixar no automático. Dessa vez eu não vou colocar automaticamente o AC, eu vou deixar no automático. Eu estou no Smart, então ele tem que saber o que eu estou medindo. 222 volts. AC, deixa eu ver, RMS, 60 Hz. Perfeito. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos fazer o teste de linha viva. Linha viva. Ó, então quando eu estou em fase, dá o high, vermelho. Quando eu estou em neutro, dá o low em verde. Perfeito. Então linha viva também funciona bem. E vamos testar o NCV também, né? Longe não pega nada, aponta, ele já pega uma distância razoável, mas ele dá uma marcação de low, e quando chega bem perto ele dá uma marcação de high.
legal. Podia ser uma coisinha mais coloridinha, né? Aproveitar aquela barra gráfica que eles já têm. Mas tudo bem, funciona bem. Vamos testar a frequência. Vocês estão vendo aí em cima as capacidades dele, né? Então o que eu quero dizer de capacidades é o quanto ele consegue medir de cada uma dessas grandezas, né? Então, tensão, 1000 volts, resistência, capacitância, é tudo acima do padrão que a gente está acostumado. Então, estou aqui, frequência, marquei no gerador de funções 1 kHz em onda senoidal. 1 kHz em onda senoidal. Ele promete até 10 MHz, né, 9.999. Então vamos pular agora para megahertz, vou ampliar para 2 MHz. 2 MHz. Fácil, rápido, né? Muito bom. Então vamos logo para, sei lá, 10 MHz. É o máximo. Tá lá, 9.999 MHz. A gente já viu que às vezes alguns sofrem para medir frequência, não é o caso desse equipamento. Vou lá para baixo, né, botar 10 Hz. 10 Hz. É bem de ponta a ponta. Então frequência também não é um problema. Vamos então finalizar o vídeo falando aí dos pontos positivos e negativos do GVDA GD128 Plus. O que eu posso dizer inicialmente? Para mim, sim, ele é atualmente o melhor multímetro smart que eu conheço. Tem todos os pontos, todos. Não tem nada nele que fique devendo. Então ele tem tudo. Capa de borracha, pezinho, lanterna, todas as medições. Outra coisa, saída pela frente, com iluminação indicando qual a saída ser conectada, 10.000 contagens, True RMS, mede resistor sem fazer bip, assim, tem tudo. Não permite eu marcar errado, mesmo que eu faça seleção manual, ele bloqueia quando está errado. Então ele é realmente muito completo, né? Algumas coisas que eu nem testei aqui, o relativo, mínimo e máximo, né? O relativo permite que eu elimine qualquer impedância que eu possa ter numa ponta de prova, né? Seleção de mínimo e máximo, range, congelamento. Bom, ele realmente é muito, muito completo e muito preciso. É um equipamento que não tem nenhum outro que tenha todas as características que ele tem, no range que ele tem, né, na abrangência de medição que ele tem. Então ele vai com todas as medições até um padrão, um valor que poucos chegam nele. Então esse é o GVDA GD128 Plus. Não conheço nenhum outro Smart que tenha todas essas características. Mas se vocês lembrarem de algum, coloquem aí embaixo. Quem sabe eu não vou atrás para fazer um teste também e comparar com o GD128 Plus. Porque hoje ele é o mais completo. Pontos negativos para dizer que não tem, porque sempre tem alguma coisinha, apesar de que eu vou dizer, a garra amperímetro da GVDA GD166B, eu não tinha críticas. Aqui o ponto negativo é aquilo que eu já comentei. Primeiro, o cabo de carregamento, que podia ser um USB-C, podia ser um USB, um mini USB, não tem problema, mas não precisava ser essa ponta. E o segundo ponto assim negativo são as pontas de prova, que são muito boas. Vocês viram, são muito boas. Só o fio que não é de silicone, mas elas são muito boas. Sem nenhuma queixa delas, a não ser por isso, né? Poderia ter um fiozinho de silicone. Mas tá aí. Um equipamento bonito, um equipamento bem montado, né? Quadradinho. Realmente ele supera a dezena que eu tenho aqui de Smarts multímetro. Esse, sem dúvida,
é o melhor. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o GVDA GD128 Plus. Era isso e valeu. E só aqueles detalhes finais, né? Como sempre, a GVDA, uma caixinha rígida, super boa aí para o transporte. E um manualzinho, apesar de pequenininho, bem completo, descrevendo cada uma das funções e trazendo todas as medições possíveis com o seu range. Agora sim, era isso e valeu.